Muito bem, temos esta alegria tão grande de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo nas nações. Sabemos que é o Senhor quem abriu estas portas para que o ministério 24 horas diante do Senhor, o ministério Gideões, o ministério que nasceu no coração de Deus para abençoar a igreja no Brasil e no mundo. Um ministério interdenominacional, um ministério que tem dado uma cobertura espiritual para igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, Assembleia de Deus, luterana, anglicana, igrejas pentecostais, as mais variadas, no Brasil e nas nações. E hoje, junto com a Suzy, queremos conversar um pouquinho sobre o Chile, a viagem que ali fizemos. Vou deixar você me entrevistar, Suzy. Ainda bem, porque eu não estive lá, né? Oh, sim. Bom, então a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse para os nossos telespectadores é como que foi feito esse convite para a equipe dos Gideões estarem ali no Chile. Eu tenho certeza que você sabe que o Ministério dos Gideões tem ido a vários países no mundo inteiro e as torres de oração têm sido levantadas nesses países. Pessoas têm sido motivadas a orar 24 horas e o objetivo é orarmos assim até a volta de Jesus. Tem sido difícil levantar esse exército de intercessores? Como é que foi isso ali no Chile? Olha, Suzy, as coisas de Deus elas vão se propagando. É muito interessante que os primeiros guerreiros com Gideão foram 300. Nós nos intitulamos Gideões, existem os Gideões internacionais, que são dos primeiros que Deus levantou para distribuir a Bíblia nos hospitais, nas escolas, tem feito um trabalho maravilhoso, estão em centenas de países, temos hoje 211 países, creio que eles estão espalhados por esse mundo todo, num ministério tão lindo. E Deus nos levantou para trazermos a visão de oração sem cessar, adoração sem cessar e agora com missões 24 horas, dando treinamento e evangelismo também sem cessar para a Igreja do Senhor em toda a terra. E Deus já tem colocado, Suzy, no coração dos pastores, Deus já coloca um desejo, há uma vontade muito grande de ter oração 24 horas. Por exemplo, o pastor Edmilson, que foi conosco, o pastor Edmilson do Rio de Janeiro, ele ainda está, não foi ainda inaugurada a torre na igreja dele, mas ele já sentiu o desejo de ter 24 horas de oração. Por 18 anos eles tiveram oração de 5 da manhã às 6h30. Foi tão interessante que ele disse que quando o Senhor disse para ele que era para ter oração todos os dias às 5 da manhã, ele tentou negociar com Deus. Ele disse, Senhor, não dá para ser às 6h30, Senhor. E Deus disse, não, 5 da manhã. Nossa. E durante 18 anos eles oraram assim. E esse ano, Deus lhe disse, eu vou te levar para um nível mais elevado. Vou te trazer para um nível mais profundo. E Deus pôs no coração dele oração 24 horas. E assim foi com o Chile. A história do Chile é interessante. Pastor Raul Sanches, pai da Melanie, que esteve aqui fazendo carisma. Pastor Raul de Santiago, ele é líder nacional lá no Chile da oração global, aquela que surgiu na África do Sul, que tem um dia global de oração. Um dia em que todas as nações estão orando pelas nações, pelas necessidades. E o pastor Raul, retornando da África do Sul, passou pelo Brasil e passou aqui por Belo Horizonte. Ele estava em São Paulo e pensou, eu vou passar em Belo Horizonte. Claro que é o Espírito Santo movendo e trazendo. E ele veio a Belo Horizonte, já era amigo do pastor Márcio. Ele procurou o pastor Márcio e naquele dia o Márcio não estava na igreja, estava viajando. E aí ele falou que ele representava o Dia Global de Oração e alguns pastores então disseram, então você vai lá no Ministério Gideões, converse com a pastora Ângela, pastor Paulo. E ele veio, conversou conosco, nos conheceu e disse, eu quero levar esta visão para o meu país. E este ano, 2014, é a 4ª vez. Nós estivemos lá pela primeira vez em 2010. E falamos
para o Conselho de Pastores em Santiago, em Vila Alemana, e ali começou então a primeira torre. E esse ano foi o 4º congresso de intercessão ali em Vila Alemana. Então a gente sente que Deus vai trabalhando do jeito que Ele quer, sem ninguém fazer força. Deus vai abrindo os próprios caminhos de maneiras diversas e sobrenaturais. Sim. Muito lindo. É assim que Deus faz. E é uma característica deste ministério é que a gente poderia fazer um marketing humano. Nós poderíamos usar todos os recursos humanos para buscar as mega igrejas, para ter um relacionamento e romper assim, dizendo, nós vamos ser um sucesso, fincar a bandeira, mas o nosso propósito é simplesmente obedecer ao Senhor, obedecer à sua vontade, à sua palavra, e de uma maneira muito simples, de uma maneira bem como são os intercessores, uma maneira mais de retaguarda. Nós deixamos... Porta dentro em tua casa. Sim, sim. Então, nós buscamos de Deus assim que o Espírito Santo vá à nossa frente. E agora, por exemplo, no Chile, nós estivemos, e em um dos próximos programas vamos compartilhar sobre isso, na cidade de Chillán. Em Chillán, na 8ª região ao sul, estava bem frio, apesar de ser primavera. Nós estivemos com uma igreja em que os pastores estavam criando uma torre de adoração chamada Centro de Adoração. Eles tinham tudo pronto, tudo na cabeça, queremos adoração sem cessar, mas não tinham a logística, não tinham a estratégia. Deus ainda não lhes tinha dado. Então, mas já estava no coração a semente. Quando eles souberam pelo pastor Raul que nós estaríamos lá, tomaram rapidinho a visão. Que legal. Sim. Bom, nessa viagem, você não estava lá no Chile sozinha. Não. Então, compartilha com a gente um pouquinho da equipe. De repente, você que é telespectador sonha de um dia estar indo a algum lugar junto com o ministério. Às vezes você é Gideão, você intercede na torre. Seria possível ter uma pessoa que simplesmente gostaria de estar acompanhando o ministério em alguma dessas viagens? Como foi montada essa equipe? Quem esteve ali no Chile? E qual a importância de cada um deles ali na equipe? Suzy, foi muito maravilhoso. Nós tivemos a alegria de poder levar uma equipe bem seleta. Nós éramos em 4. Fomos eu, uma intercessora aqui dos Gideões, aqui da Igreja da Lagoinha, a Marilene. Marilene foi conosco e ela disse, pastora, estou pronta para interceder. E eu vi, Suzy, como é importante termos um intercessor ali na brecha. Então nós estamos pregando, ministrando, a gente sente que é tirado todo o peso, flui com graça, flui com liberdade, né? A graça do Senhor, quando há intercessores ali diante do Senhor, orando pelas pessoas que estão participando, assistindo, orando pelos pastores, orando pela cidade, orando pela igreja do Senhor. Então Marilene foi uma bênção. Queremos agradecer muito ao Senhor por ela e queremos que ela vai conosco em outras viagens também. E se você é um Gideão, um intercessor e deseja também estar indo conosco, é só nos dizer. Estamos com viagem já marcada para a Argentina no final deste mês, dia 24 a 26, estaremos indo à Argentina, aliás, de novembro, 24 a 26 de novembro, estaremos indo à Argentina. Foi também conosco o pastor Edmilson do Rio de Janeiro, uma igreja grande ali em Novo América, Igreja Batista do Novo América. Pastor Edmilson tem uma experiência muito linda e aquela pessoa tão agradável, aquela pessoa tão especial. E as filhas dele, ele tem 2 meninas, a Manu e a... esqueci o nome, é Daniela e Emanuele. As 2 são tradutoras, uma está traduzindo o nosso material para o espanhol, a outra para o inglês. Então elas estão nos ajudando e o pastor Edmilson sentiu do Senhor de ser um profeta às nações, indo com a gente. E também foi conosco o pastor Julio Chanda, da Argentina, exatamente por falar o espanhol, por ter uma experiência como coordenador na Argentina, ele foi conosco para ministrar também
e dar o seu testemunho ali no Chile. Então, uma equipe, Suzy, e também assim como você está indo para a África agora, há uma abertura do ministério para que outras pessoas possam ir, pastores, intercessores e missionários. Bem, mas eu acho que o pessoal já está com vontade de ver um pouquinho, né, do Chile. E nós separamos para o programa de hoje um momento muito especial, quando a coisa mais linda que tem ali no Chile, a paisagem mais maravilhosa é a Cordilheira dos Andes. Quando a gente vem de avião, eles já dizem, olha, apertem os cintos, fiquem, porque pode haver alguma turbulência ao atravessar a Cordilheira dos Andes. Ela está sempre com neve, muito linda. Eu me lembrei muito do Nepal. E você vem conosco para ver um pouquinho da Cordilheira dos Andes, do ato profético que nós fizemos ali no alto da cordilheira, no caminho como nós pudemos experimentar uma bebida própria, né? Um chá muito gostoso, mote com huesillo, que se chama. É muito gostoso, feito de pêssego. Cada região tem suas coisas tão especiais. Então você vai assistir conosco e vai ver este ato profético lá no alto da Cordilheira dos Andes. Assista e depois vamos conversar mais. Setembro foi repleto de bênçãos para os chilenos. Pastora Ângela Valadão e equipe foram até o Chile ministrar sobre a vida desse povo. Para mostrar o Senhor através de vidas consagradas, de vidas santas, de vidas que amam ao Senhor. A primeira parada foi na Cordilheira dos Andes, que possui cerca de 8.000 quilômetros de extensão, sendo considerada a maior cadeia de montanhas do mundo. De longe, a vista maravilhosa causava impacto naqueles que ali estavam. A Cordilheira dos Andes recebe turistas do mundo todo. Antes de caminhar até lá, uma paradinha em uma barraca para experimentar a bebida típica do local, bem diferente. Estamos aqui na Cordilheira dos Andes, passando por São José de Maipo, e estamos provando uma bebida típica deliciosa, como um mate feito com pêssego, mote com huesillo, muito gostoso. Agora é hora de seguir na trilha que leva ao topo das belas montanhas. Vamos ver como Davi vai subir para tocar o chofar ali. Ao chegar no alto, a sensação era de estar mais próximo a Deus e nada melhor do que deixar ali uma oração ao autor da vida. Profeticamente, tirando deste lugar, tirando da Cordilheira dos Andes, toda a influência esotérica, toda a influência das trevas, tudo aquilo que tem sido consagrado ao inimigo nestas montanhas, nós removemos como Gideões, como profetas do Deus Altíssimo. Assim, foi realizado um ato profético em um dos pontos mais altos da cordilheira. Glórias a Jesus. A ti, Senhor, Deus glória, Todo-Poderoso, honra, louvor e profetizamos adoração. aqui, A Deus, ti somente, aqui Senhor. lugar Tu és diferente, digno, Deus Senhor. amado. Tu és Oh, digno, Senhor. Deus, só o Senhor Maravilhoso digno de ser adorado, Deus, exaltado. aleluia. Proclamamos Tua Deus, glória. a Anunciamos que o Senhor é Deus nos todos céus os e na terra. O Deus, Senhor da Cordilheira dos Andes, o Senhor do Chile, o Senhor da Argentina, o Senhor do Paraguai, o Senhor do Peru, o Senhor do Brasil, o Senhor de todas as nações da terra. Proclamamos o Teu trono sobre este lugar. A glória do Senhor manifesta. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre e sempre. Aleluia. Aleluia.
Puxa, que vídeo mais gostoso, que paisagem linda, que vontade de estar num lugar desse. E que unção. Eu acho tão lindo quando as pessoas realmente se dedicam a fazer aquilo que Deus pediu que fosse feito. O ato profético é alguma coisa que realmente faz diferença. Mãe, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da necessidade, da importância dos atos proféticos que são realizados nos diversos países pelo Ministério dos Gideões também. Sim. Tantos grupos, né, que têm feito atos proféticos. Qual é a importância? Sim. Os atos proféticos, eles são uma maneira visível do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, por exemplo, nós temos a ceia do Senhor, é um ato profético. Nós tomamos ali o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor, a nova aliança no seu sangue. Então, todas as vezes que nós tomamos a ceia, não somente nós nos lembramos, nos recordamos da morte do Senhor e anunciamos que Ele virá, mas ali nós estamos de uma maneira visível, nós estamos testificando a nossa fé. E no mundo espiritual, nós estamos confirmando a nossa aliança com Deus. O batismo também é um ato profético, porque estou falando isso porque muitas pessoas, muitas igrejas, às vezes, não compreendem e falam, isso não é da nossa doutrina. O batismo é um ato profético, é um ato visível de algo que aconteceu no mundo espiritual. O fato de sermos imersos em água é como fosse a nossa morte, sepultamento e a ressurreição. Então, ressurgindo com Cristo, mortos para o mundo, sepultados, mortos para o pecado, crucificados com Cristo e ressurretos no poder do Espírito Santo. Então, os atos proféticos, eles podem ser de várias formas, usando cores, usando bandeiras, usando chofar, usando objetos, ou como, por exemplo, Eliseu tomou um prato com sal e derramou sobre as águas do Jordão. Sobre as águas ali em Jericó, as águas se tornaram doces, eram águas amargas. Moisés, as águas de Mara eram amargas, não eram saudáveis. Ele toma um pedaço de madeira, um lenho, joga sobre as águas, aquele pedaço de madeira, daquele arbusto, daquela árvore, ele joga na água e elas ficam doces. É um ato profético, é um ato profético. Então, nas nações, quando nós vamos às nações, por exemplo, quando começamos a subir ali a Cordilheira dos Andes, os irmãos foram nos falando que as montanhas estão sendo tomadas por esotéricos. Então, pessoas que creem em nova era, aí eles vão para lá esperando se conectar com o disco voador e aquelas posições de meditação. Então, estão colocando-se nos montes. Fazendo seus marcos, Marcando isso, colocando seus marcos, a sua presença. E as montanhas, Suzy, elas são muito importantes na palavra de Deus. É verdade. Nós vemos Jesus, ele subia ao monte para orar. Os grandes fatos das histórias bíblicas aconteceram nas montanhas. Foi no Monte Sinai que Deus entregou a lei a Moisés. Foi no alto de um monte alto, possivelmente o Hermon, que Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu aos céus. Foi no Monte Calvário que Jesus deu a sua vida na cruz. Foi no Monte Moriá que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. O diabo sabe da importância dos lugares altos. Então, quando, por exemplo, eu fui ao Himalaia, toda a cordilheira está cheia de altares de Buda, para Buda. E nós subimos lá em Muktinat e bem alto deixamos a bandeira do Senhor, escrita, Jesus é o Senhor das nações. Agora, Suzy, um fato muito importante de atos proféticos nas nações é que há muitos pastores que às vezes vão despreparados ou preparam só para antes, não se preparam para o depois. E vem o que às vezes é chamado de retaliações, enfermidade, morte, lutas, coisas difíceis, guerra espiritual.
Quando você entra, você pastor, preste atenção nisso. Quando você entra num exército como o exército dos Gideões, 24 horas diante do Senhor, que é um exército mundial, então você adquire uma cobertura espiritual 24 horas. Você está 24 horas debaixo de cobertura. Você pode fazer os atos proféticos que Deus te dirigir a fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, que você tem essa cobertura. Porque nós oramos uns pelos outros. Os Gideões, quando entram na torre, tiram seus sapatos e oram pelos 7 pedidos. Um dos pedidos é orar pelos Gideões, dando esta cobertura espiritual. Então isso tem uma importância fundamental. E no ato profético ali você pode ver, ao tocar o chofar, nós dissemos, quando Davi tocar esse chofar, e ele é um chileno, e o nome profético dele, David, de um adorador, e ele é um adorador. Então, quando Davi tocar o chofar, todas essas potestades que estão aqui, locadas nessas montanhas, vão bater em retirada em nome de Jesus. Na autoridade do nome do Senhor, ali estávamos 3 do Brasil, um do Chile, um da Argentina. O pastor Rúlio estava ali filmando, enquanto nós estávamos no alto daquela pedra. Então ali estavam nações, exércitos representados. Um ato profético não pode ser feito solto, deve ser Deus dirigindo e a gente com o respaldo de um exército. Muito lindo. Muito lindo, dá vontade da gente estar participando, né? Sim. O tempo inteiro de momentos assim como esse. Bom, eu tenho certeza que você aí em casa, que está assistindo o programa, deve estar pensando como a equipe teve dias assim maravilhosos. Nós vamos ter outros programas falando um pouquinho mais a respeito do Chile, cidade, não é? vamos sim. E eu tenho certeza que você pode orar abençoando o trabalho, né, de pessoas que se dedicam a abençoar outras nações. Não é fácil. Não é fácil estar cobrindo igrejas, cobrindo a vida de irmãos, com oração, com amor, com os recursos necessários. Ali no Chile, há um tempo atrás, né, quando houve aquele fogo, né, o terremoto e o incêndio, houve uma mobilização muito grande para que recursos fossem levantados para ajudar irmãos que estavam necessitados lá. E é tão importante a gente ter essa compreensão desse evangelho integral, né? Uma luta espiritual, mas também a prestação do socorro, da ajuda em todas as áreas, emocional, física, financeira, né? Na igreja, para os irmãos. Como corpo de Cristo, nós precisamos de entender que somos parte uns dos outros. Então, lá no Chile, os irmãos ficaram muito felizes de receber, né, a equipe aqui do Brasil, e a equipe aqui do Brasil muito feliz de estar lá. Quem ficou aqui, eu que estava aqui, né, na retaguarda, a alegria que a gente tinha de receber as fotos, de saber como as coisas estavam indo lá, a gente se sente parte, né? Sim. Um corpo só, parte de um mover lindo, sobrenatural que Deus está fazendo. Deus está trazendo essa unidade entre o corpo de Cristo aqui na Terra. Então, irmãos do mundo inteiro que amam o Senhor Jesus, têm se conectado e quando estão juntos, se sentem um só. É um corpo glorificando o autor e consumador da nossa fé, Jesus.